Opa, raiz do problema aqui. E hoje a gente vai demonstrar a sequência de Fibonacci. E o que me fez trazer esse vídeo foi um motivo bem curioso, né? Como pode ver pelo título. Para quem não sabe, eu curso engenharia, né? Estou em um. Eu fico meio que em um campo muito voltado à programação, né? E eu tive certos amigos aí que participaram de uma Olimpíada de Programação. E uma das questões pedia para fazer um código em que eu pressionasse, por exemplo, a tecla 5. Aí o meu código tinha que imprimir, gerar o quinto termo da sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, para quem não sabe, ela, a ideia básica dela é que um termo é a soma dos seus dois anteriores, né? Isso até funciona para números baixos, mas chega no caso de n igual a 50, por exemplo. E aí ia ficar muito pesado o seu código, né? Na verdade, não ia rodar. Então, eu fiquei pensando nesse problema que me passaram e eu resolvi matematicamente. Encontrei uma fórmula fechada que vale para qualquer n, sem depender dos seus anteriores, né? Por exemplo, no método anterior, se eu quisesse o termo 50, eu ia precisar somar o 49 e o termo 48. Só que para ter o termo 49, eu ia precisar do 48 e do 47. E isso ia ficar uma trabalheira. Então eu acabei resolvendo matematicamente, cheguei numa fórmula fechada, que depende só do n, né? Que vai ser que a gente vai pressionar. E para esse vídeo aqui também eu resolvi fazer o código e mostrar no final do vídeo em C, para mostrar ele realmente funcionando. Usei só código em C e a biblioteca math.h, né? Mas então vamos aqui para matemática do vídeo. Bom, antes de eu de fato abordar a sequência de Fibonacci, eu acho muito importante eu trazer o que ela é, né? Ela é uma recorrência linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Tá, isso ficou bem complicado, né? Eu vou trazer um caso geral aqui de uma equação da seguinte forma: an mais 2 mais p vezes an mais 1 mais q vezes an, isso igual a zero para o nosso q diferente de zero. Beleza. Tem essa fórmula fechada aqui. E se vocês forem ver, isso se assemelha realmente ao Fibonacci, né? Aqui seria tipo o nosso último termo e os dois termos anteriores, né? Só que aí o P e o Q eles vão mudar aí. Mas ela é nessa disposição. Vamos fazer o caso geral para a gente saber como é que resolve a Fibonacci, né? E outros tipos de recorrências de segunda ordem. E depois a gente particulariza o nosso problema, né? Considerar o AN, nosso ANzinho, igual a x elevado a n. Beleza. Isso vai implicar o quê? Que o nosso AN mais 1 seria o x, n mais 1, né? O termo do Azinho, ele vai se relacionar com o expoente do nosso x, né? E o nosso AN mais 2 seria x elevado a n mais 2. Beleza, vamos aplicar isso na nossa equação. Substituindo ficaria x elevado a n mais 2 mais p vezes x elevado a n mais 1 mais q vezes x elevado a n igual a zero. Beleza. Vamos botar o nosso x elevado a n em evidência. Vai ficar x a n vezes x ao quadrado mais p vezes x mais q igual a zero. Beleza. Primeira consideração, né? Nosso x a n aqui, isso aqui vai ser diferente de zero. Nosso x nunca vai ser zero, né? Como a gente tem algo que não é zero vezes alguma outra coisa dando zero, então necessariamente isso aqui tem que ser igual a zero. Então a conclusão é que x ao quadrado mais p vezes x mais q é igual a zero. Beleza, bacana. Esse aqui é um polinômio, né? Uma função de segundo grau. E eu vou supor aqui que a gente tem duas raízes, né? Nenhum x é zero, né? Aqui entra a explicação de por que isso aqui necessariamente é diferente de zero. No momento que a gente falou que q é diferente de zero, a gente eliminou o caso em que temos uma raiz nula, né? Uma raiz igual a zero, ou seja, um x igual a zero. Então, o q diferente de zero implica que a gente nunca vai ter uma raiz igual a zero. Então, por conta disso, eu pude inferir isso e chegar à conclusão que o polinômio é igual a zero. E eu vou trazer o caso aqui
Depois eu vou fazer pro caso em que x1 e x2, essas são as raízes desse polinômio. Beleza, aqui que entra a parte, acho que o raciocínio aí da demonstração, né? Eu quero escrever o A1 de tal forma que ele seja uma combinação linear de x1 e x2, que são as nossas duas raízes, né? Eu posso fazer isso. Isso aqui. Beleza. E o A2, utilizando essas mesmas constantes, eu quero que seja assim, ó. Eu quero que as constantes satisfazem essas duas equações. Y2, x ao quadrado sobre 2. Tá, mas por que isso, né? Isso vai valer até para um caso N? É o que a gente vai provar agora. Mas sim, a resposta é que para um termo geral vai ser com expoente elevado ao N, né? Que seria o termo, enésimo termo da nossa recorrência. Então vamos demonstrar isso, né? Aqui eu vou considerar essas coisas como construídas, né? Eu escolhi as constantes para atender isso. Lambda 1, lambda 2. E agora a gente vai usar o princípio da indução finita, o PIF. Quais são os passos dele? A gente vai ter as considerações feitas já, né? A gente sabe que para n igual a 1 e n igual a 2, elas atendem, né? A gente construiu isso, a gente construiu de tal forma que atendesse para A1 e A2. Segundo passo vai ser chutar. A gente vai supor. Suposição, né? Suposição. Que a gente vai supor que vale para n igual a n e n mais 1. Ou seja, para o AN e para o n mais 1. E a gente vai... O que a gente vai ter que achar? A gente vai ter que chegar que AN mais 2 é igual a lambda 1 vezes x1 elevado a n mais 2, mais lambda 2 vezes x2 elevado a n mais 2. Para a gente provar que vale para qualquer n, a gente vai ter que chegar nisso. É isso que resume o PIF, né? A gente tem um caso inicial, geralmente para n igual a 1 só basta. Já basta, né? Tem que atender. A gente chuta que vale para um n qualquer. E a gente tem que encontrar que vale para uma unidade acima desse n, né? N mais 1, mas aqui como a gente está usando duas equações, já está com duas suposições iniciais, eu estou fazendo para n e supondo que também vale para n mais 1. A gente tem que chegar que vale para n mais 2 também. Então vamos lá. Vendo aqui a nossa fórmula que a gente escreveu lá no começo, vamos pegar ela aqui que vai ser... A gente vai partir dela, né? Aqui. Só que aí que tá, né? As minhas suposições valia o n e o n mais 1, né? Como eu supus que vale para ambos, então eu posso concluir que a n vai ser o quê? Vai ser o lambda 1 vezes o x elevado a n, x1, né? Mais lambda 2, x2 elevado a n. Lembrando que x1 e x2 são as raízes do nosso polinômio, né? Elas são diferentes, como a gente considerou lá no começo, e diferentes de zero no momento que a gente falou que é diferente de zero, né? Isso vale para n mais 1 também. A n mais 1 é lambda 1 vezes x1 elevado a n mais 1, mais lambda 2 x2 elevado a n mais 2. Isso aqui foram as nossas hipóteses. E agora a gente vai para o passo indutivo, né? Que é provar que vale para o próximo, que é a n mais 2. Então a gente vai reescrever substituindo essas duas fórmulas no a nossa recorrência, né? A n mais 2 vai ser igual a p vezes esse caminhãozinho aqui. Opa, esse não. Esse aqui. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. N mais 1. A n mais 1. Fiquei com 2 ali, embaixo na cabeça. Mas seria isso aqui, ó. Beleza? Mais o Q vezes o AN. O AN a gente também já... São as nossas hipóteses, né? Então elas são verídicas. A gente supôs isso, né? Se a gente não encontrar que o AN mais 2 é igual àquilo, aí que realmente tem alguma coisa errada. Mas até o momento, a gente pode usar até que se prove o contrário, né? Beleza, legal.
Então, mais aqui, né? Isso igual a zero. Beleza. Fechou? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar dos dois lados. Qual que é a lógica? Eu quero chegar nisso, né? Eu vou somar dos dois lados e ver o que acontece, o resultado que a gente quer chegar. O PIF, a gente sempre tem que ter em mente, o princípio da indução finita, que a gente tem um lugar que a gente quer chegar, né? A gente não só vai fazendo e vendo o que dá. A gente tem um alvo, a gente tem que chegar nisso para dar certo. Então eu vou utilizar isso, já vou somar dos dois lados para ficar com um lado igual a isso, né? Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o que a gente acabou de fazer, né? Igual a zero. E somar dos dois lados o nosso alvo, o que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nisso aqui, ó, que é o AN mais 2, né? A gente quer chegar aqui, isso é igual a isso. Então, eu vou começar somando dos dois lados o que a gente quer chegar, né? O princípio da indução finita, a gente sempre tem que chegar no passo 3 para valer. A gente tem que ir construindo de tal forma que chegue no 3. Então, a gente vai começar fazendo isso. Então, eu vou repetir a equação de cima, né? Em partes, né? Aqui. Aí eu vou somar dos dois lados o AN mais 2, né? Que a gente quer chegar que é isso, né? Até o momento é só lambda 1, x1. Essa combinação de linear, só que agora elevado a n mais 2. Deixa isso aqui. E deixar do outro lado também, né? A igualdade. O que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Ok, isso aqui, mas isso aqui é igual a isso, né? Antes a gente tinha zero, zero mais isso é igual a isso, né? Fechou. Beleza. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar lambda 1 em evidência e o nosso lambda 2 em evidência. Tudo que tiver lado esquerdo, né? Vou agrupar os termos. Aqui vai ficar AN mais 2 mais lambda 1 em evidência vezes. Começar pelo de maior grau, né? x1 elevado a n mais 2 mais p vezes x1 elevado a n mais 1 mais q vezes x elevado a n. Legal. Mais lambda 2 elevado a x2 n mais 2 mais p vezes x2 elevado a n mais 1 mais q vezes x elevado a n. Legal. Isso tudo igual o outro lado se mantém, né? A gente só agrupou, deixou o lambda 1 e o lambda 2 em evidência do lado esquerdo, né? x1n mais 2 mais lambda 2 x2 n mais 2. Beleza. O que eu posso concluir disso aqui? Tanto esse termo quanto esse termo, eles são iguais a zero. E a pergunta é, por quê? Vou subir um pouco aqui, ó. Em algum momento, a gente fez essa suposição, né? Que x1 e x2 eram raízes desse polinômio. No momento que a gente fez isso, a gente fez que essa equação aqui, ela vai ser zero, tanto para x1 quanto para x2. E aquela equação de cima é igual a essas, né? Só que agora com x1 e x2 de fato, que são as raízes que a gente considerou. Duas raízes daquele, né? Isso vale tanto para x1 quanto para x2 quanto para outras várias raízes. Então, como x1 e x2 são raízes, essa equação vale para x1 e x2. E ela é igual a zero, como você pode observar, né? Então, são iguais a zero de fato. Conclusão: a n mais 2 é igual a lambda 1 vezes x1 igual a n mais 2 mais lambda 2 vezes x2 elevado a n mais 2. Chegamos no que a gente queria, então provamos pelo princípio da indução finita que AN é igual a lambda 1 x1 AN mais lambda 2 x2 AN. Se a gente conseguiu provar aqui para o n mais 2, a gente concluiu que vale para qualquer expoente, né? Então, trazendo para um caso mais comum, deixamos aqui no expoente n. Então, esse aqui vale. Chegamos aqui. Lembrando que x1 e x2 nesse caso são diferentes, né? A gente pode fazer para um caso em que as raízes são iguais, né? Eu vou deixar aqui do lado. A n é igual a lambda 1 x1 elevado a n
mais n vezes lambda 2 vezes o x1 elevado a n. Ficaria assim. Beleza, legal. Fechou. Fechou, né? Fizemos aqui, demonstramos o caso em que x1 e x2, a gente tem um termo geral. Nesse caso aqui, a demonstração é análoga, tá? x1 igual a x2. O que o x1 e o x2 são? Eles são as raízes do nosso polinômio característico, que foi quando a gente passou daqui para cá. Fechou. Acabamos então a demonstração e vamos aplicar em Fibonacci, né? O que diz a nossa sequência de Fibonacci? Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Só a soma dos dois anteriores, né? Lembrando que isso aqui tem que ser para n maior ou igual a 3. Que a gente tem a partir do F3, né? Por quê? Porque tanto o F1 quanto o F2 eles já são conhecidos, eles são iguais a 1. Ainda pode botar aqui um F0, que ele vai ser igual a 0, né? Um termo fictício aí para ajudar na nossa construção. Então, na verdade, isso aqui vale para n maior ou igual a 2. Legal. Então, vamos transformar em polinômio característico, né? A gente vai chamar o termo n de x a n. Vai ficar x a n igual a x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2. Botando x tudo para o mesmo lado, fica x elevado a n menos x elevado a n menos 1 menos x elevado a n menos 2 igual a 0. Botando x elevado a n menos 2 em evidência, já que isso aqui vai ser x ao quadrado menos x menos 1, isso igual a 0. Nosso x tem que ser diferente de 0, né? A raiz a gente chegou à conclusão que ela é diferente de 0 porque o nosso qzinho lá é diferente de 0. Então a conclusão é que x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então vamos calcular nosso x1 e x2, né? Calculando aqui usando o Bhaskara, vai ficar aqui x é 1 mais ou menos a raiz de 1 mais 4 sobre 2a2. Então é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Vou botar aqui então, x1 é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. x2 é igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Legal? Agora vamos aplicar na nossa formulazinha que a gente demonstrou, né? Então a gente vai ter que AN vai ser igual a lambda 1, lambda 1 e lambda 2 são constantes, né? Vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais lambda 2 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Isso aqui a gente pode fazer com n igual a 0 e n igual a 1, né? Vamos fazer aqui para ver o que dá. Vai ficar A0 vai ser igual a lambda 1 mais lambda 2. A0 aqui, né, a gente está chamando de F, né, por ser Fibonacci. Deixar na mesma notação aqui, F0. A gente botou ali. Isso é igual a 0. Conclusão, lambda 1 igual a menos lambda 2. E para o F1, a gente tem que isso vai ser igual a 1, né? E vai ficar lambda 1, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Já substituindo aqui vai ficar menos lambda 1, né? Lambda 2 é igual a menos lambda 1. 1 menos raiz de 5 sobre 2. A gente já pode cortar alguns termos, né? Vai cortar esse aqui com esse aqui. A gente vai ter que isso igual a 1, né? É o primeiro termo. Então a gente vai ter que lambda 1 é igual a lambda 1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 5. E o nosso lambda 2 por tabela vai ser menos 1 sobre raiz de 5. Fn então vai ser igual a o nosso lambda 1 deu 1 sobre raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n mais
Mais com menos vai ficar menos, né? Menos um sobre raiz de 5 ou menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. A gente pode botar um sobre raiz de 5 em evidência. Aqui isso vai ser um dividido por raiz de 5 vezes um mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, menos um menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Então, essa aqui é o termo geral da Fibonacci, ele vai valer para qualquer n. Tá aí a demonstração matemática. E vamos agora lá pro código, né? Ver se está funcionando legal. Vamos nessa. Aqui está o nosso código, né? Já resolvemos a parte matemática. Vamos trabalhar no que me fez trazer esse vídeo, né? Foi o código, né? Que era o problema em questão. Aqui, para mostrar que a matemática não está restrita somente à teoria, né? Temos um exemplo prático de aplicação que a gente resolveu matematicamente. Vamos lá, usei int main, né? Usei só de biblioteca extramf.h para usar raiz, esse tipo de coisa. Inicializei cinco variáveis, o n, que vai se referir ao nosso enésimo termo da sequência. Se eu quero F1, eu vou pressionar 1. Se eu quero F2, pressiono 2, né? O n vai ser igual a 2. Double Fibonacci. Eu comecei a usar double, porque a gente vai ter que começar a ter números com vírgula e esse tipo de coisa, né? Aí para não perder esses dados após a vírgula, a gente começa a usar double. Double Fibonacci. Fibonacci é o termo geral da nossa sequência. Raiz de 5 a gente vai usar, então eu inicializei. E os dois x, né? X1 e x2 que a gente encontrou matematicamente, dados pelas seguintes formas. Tudo calculado. Printei aqui, né? Só para ficar bonito, o tempo que a gente deseja encontrar. E escaneei. Usei o scanf para eu pressionar um certo valor de n, né? Por exemplo, apertei 5, 5 aqui o n é igual a 5. E vai emitir o termo, o quinto termo, né? Usei um if à parte, só porque a gente não tem números negativos, né? Tipo, f de menos 5, f de menos 4, isso não existe. Então não vai emitir nenhum número, vai falar para você não fazer isso. E aqui eu já tinha inicializado, agora eu declarei Fibonacci, né? Usando a fórmula que a gente calculou matematicamente. Fechou? Aí eu usei um printf, que vai printar o nosso Fibonacci. Lembrando que a gente voltou para int, né? Vai ser um número inteiro que vai printar. Usando long long int, que vai ser um número gigante. Return 0, vamos fazer o teste agora. Beleza, fazendo aqui o nosso teste, né? Clicar em Run. Digite a posição do termo sequente de Fibonacci que você deseja encontrar. Digitar um zero, que é o nosso termo fictício. Tem que dar zero. Ó, o termo da sequência é zero. Vou fazer o caso 4. Deu 3, né? Que é 1 mais 2 igual a 3. E aqui que não dava para fazer antes, seguindo só a lógica que é a soma dos dois anteriores, né? Um termo. Vamos pegar um número muito grande. Vamos ver se nosso código vai rodar. O termo 80. Deu esse trambolhão aqui, né? Que tá correto. Pode pesquisar aí. Esse realmente é o oitavo, o termo 80 da nossa sequência de Fibonacci. O que não funcionaria se a gente usasse a lógica anterior, né? Usasse só a ideia de um termo igual a soma dos dois anteriores. Aqui não é a única forma de resolver o nosso problema, né? Mas fica aí uma solução muito bonita, ao meu ver, utilizando a matemática, né? Para mim, o principal desse vídeo foi eu mostrar que a matemática ela não está presa somente à teoria, né? Temos aí uma aplicação prática aí da matemática. Essa fórmula aqui que foi a chave do nosso código, a gente resolveu matematicamente. E daria certo lá na Olimpíada, né? Lembrando que não é a única forma de se resolver. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um pouco diferente, né? Trouxe programação, matemática. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!